Ferramentas para os escombros da calamidade. Romanos 12:12 traz a seguinte mensagem: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. É natural que depois de um desastre, seja um vendaval, um furacão, uma tempestade de magnitude grande, um terremoto, fique os escombros em uma determinada cidade ou local ou vilarejo. Da mesma forma, é aplicado à nossa vida cristã. Depois de uma calamidade, de uma provação, de um momento de grande perseguição na nossa vida, depois que passamos por tudo isso, fica alguns escombros da calamidade espiritual, que nós devemos fazer uma limpeza e devemos ter ferramentas essenciais para tratar esses escombros. Vamos a seguir 3 ferramentas básicas, essenciais para tratar esses escombros da calamidade espiritual. Vou repetir, seja uma provação, tribulação, tentação que nós passamos no dia a dia, trabalhando com a família, ou liderando uma igreja, ou mesmo tratando com os funcionários da nossa empresa. É preciso, depois de passar uma calamidade, é preciso sabermos tratar os escombros que ficam, porque eles determinarão como será a nossa vida cristã a partir de então. Então vamos seguir 3 ferramentas para os escombros da calamidade. A primeira ferramenta para esses escombros é a ferramenta que eu defino aqui como foco. O foco nos escombros não deve estar continuamente observando o avolumado de escombros que ficaram depois de uma calamidade. Nosso foco deve estar na esperança, na bendita esperança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É natural quando aparece uma calamidade, resta apenas, depois que a calamidade passa, resta apenas escombros. Mas esses escombros, eles devem ser removidos. E a ferramenta essencial para isso é o foco. Na vida cristã, na nossa vida espiritual, nós devemos ter o foco, vou repetir, na bendita esperança e não nos escombros que ficam. A nossa mente, o nosso intelecto deve estar conectado com as nossas emoções e não ser interferido ou não sofrer dano depois que passa a calamidade. Ficar aí na nossa vida cristã com um problema de estresse, com um problema, talvez um trauma, isso é perigoso e maléfico para a nossa vida espiritual. Nós devemos estar com essa sincronia onde mente, intelecto, emoções e o nosso cérebro deve estar focado apenas na bendita esperança e não nos escombros. O escritor Esther Toller, ele fala a respeito do líder que tem o seu coração e a sua inteligência conectado entre si. Abre aspas. Os líderes entendem que uma cabeça equilibrada vem de um coração forte. O foco que o líder deve ter não são nos problemas. O foco deve estar nas soluções. Da mesma forma, você que lidera a tua família, que lidera a tua empresa, que lidera a si mesmo, você deve liderar primeiro as suas emoções. Não se preocupar com os escombros que ficaram das provações, porque as marcas realmente são indeléveis, mas nós devemos tratá-las, observá-las e ter foco apenas em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhe para Deus, olhe para a sua esperança e não se preocupe com os escombros que ficam. Fazendo assim, agindo assim, lançando mão desta ferramenta, foco nas coisas espirituais, eu tenho certeza que os escombros da calamidade, eles vão ser tirados pouco a pouco, porque você não estará se preocupando com os problemas que ficaram, com as coisas que estão travando ou tocando a tua mente, mas você vai ficar ligado com o céu. A segunda ferramenta essencial para tratar os escombros da calamidade, para tirá-los, é a ferramenta paciência. O mesmo escritor, ele diz assim sobre a paciência:
é uma qualidade que compele alguns a fazerem brilhantes novas descobertas após uma calamidade. A calamidade que você passou, ela deixou alguns escombros. A paciência, ela vai fazer com que você trate desses escombros de uma forma cautelosa e de uma forma bastante cuidadosa naquilo que diz respeito a tratar desses problemas que ficaram, dessas preocupações que nos atingiram durante uma calamidade. Quando se faz uma busca em um determinado escombro de uma calamidade, seja um vendaval ou um terremoto, como eu falei, é preciso ter cuidado, só depois vem as máquinas pesadas. Mas aqueles voluntários, bombeiros que trabalham, eles vão com maior cuidado, tirando os escombros, para que não haja um deslizamento de terra, para que não haja um desmoronamento e assim cause outro problema maior. Da mesma forma, quando passa a calamidade, as provações que ficam aí algum pensamento, algum questionamento, é preciso você ter paciência e cuidado, e através disso que fique, de todos esses entulhos, de todos esses amontoados, avolumados de questões e questionamentos que ficam na nossa vida, é preciso saber tratar, pois daí nós podemos procurar soluções, encontrar soluções, e para isso é preciso ter paciência. Tenha paciência, trate com cuidado, porque eu tenho certeza que se você tratar com paciência aquilo que você vem passando, eu tenho certeza que essa ferramenta vai te ajudar bastante durante esse período de análise, durante esse período que as provas já estão se acabando. É preciso você se acalmar mais um pouco e ter paciência, porque a paciência, ela vai levar a outra ferramenta, que é a atitude. A terceira ferramenta é atitude. Atitude de oração. Você tem a cabeça no lugar, teve paciência, agora você tem que agir. E para agir, você vai procurar novas soluções. E essas soluções é que você vai tratar agora esses escombros da calamidade que ficaram, as pedras que jogaram para ti, os amontoados de ferro retorcido, de concreto quebrado, que ficou depois de uma crítica. Você vai fazer desses amontoados base sólida para a tua vida cristã. Pois os amontoados, os avolumados de escombros que ficaram depois desta calamidade, depois que te perseguiram, depois que te caluniaram, esses escombros, eles vão servir para você construir muralhas, construir alicerces, construir degraus para subir no topo da vitória. A atitude é uma ferramenta importante, e essa ferramenta, ela é atrelada à oração. Ora mais um pouco, transforma todos esses males que as tempestades e as calamidades deixaram, transforma em nome de Jesus em bênção. E eu tenho certeza que você vai fazer desses escombros grandes construções, grandes memoriais de vitória, pois os escombros não são para impedir a tua vida espiritual. Pelo contrário, os escombros é para você trabalhar com essas ferramentas, receber a vitória em Cristo.